Estamos de volta com o programa Retratos, hoje conversando com o professor de cinema e diretor da Múmia, a mostra Udigrude Mundial de Animação, Sávio Leite. Sávio, a gente estava falando dessas questões relativas à sua atuação na Múmia, mas você também é curador da mostra de cinema do evento Verão Arte Contemporânea. Não é isso? Isso. Que além de cinema ainda tem vários espetáculos de dança, de teatro, tem gastronomia, tem moda, enfim, ele é bem diversificado, né? Então eu queria saber quando surgiu o convite, quando e como, né, surgiu o convite para você assumir a curadoria da mostra de cinema desse evento e qual que é a diferença de atuação sua na Múmia e na arte contemporânea, o Verão Arte Contemporânea. Então, como você disse, o Verão Arte Contemporânea é um festival que acontece no verão aqui em Belo Horizonte, engloba várias artes, inclusive o cinema. Sim. E a Ione Medeiros, que é a diretora do Grupo Oficina Multimédia, me convidou para fazer a curadoria da mostra de cinema. Aí eu reconvidei ela de novo também, a gente faz a curadoria junto, eu e o Grupo Oficina Multimédia. Eu acho muito interessante porque não é animação, é todos os filmes, é filme ficção, documentário, e eu acho muito interessante porque é uma visão diferente que um grupo de teatro tem sobre o cinema, que nós que trabalhamos com o cinema, a gente talvez é muito viciado no próprio cinema, então ter uma visão diferente de outra área da arte é muito interessante, é um prazeroso fazer todo ano. Te enriquece como profissional também de cinema, com certeza. Né? Maravilha. Agora eu queria deixar de falar um pouco da sua atividade prática de cinema para te trazer para dentro da sala de aula, né? Você é professor de cinema, né, do curso de cinema do Centro Universitário UNA, em que você compartilha esses conhecimentos com seus alunos. Queria saber como é que você percebe essa nova geração que está chegando interessada em cinema. Ela também está interessada em cinema de animação? Boa pergunta. Essa nova geração que chega para a sala de aula é bem interessante, que são muito jovens, então eles estão assim na flor da idade, querendo descobrir, querendo aprender muito. Sim. E é muito interessante que a gente já consegue ver o talento de determinados alunos assim, florescendo mesmo, porque eles já vêm nessa sociedade da informação, então eles já vêm muita coisa, eles já vêm super informado, ou eu acho que o trabalho do professor também é aprender com os alunos, é sempre se renovar. Tem sempre uma troca, né? Com certeza, é sempre você estar assim, atrás do conhecimento, se renovando e tal, então é uma troca muito interessante. Eu acho que os alunos percebem isso, sabe? Tem um professor que, além de ser um professor acadêmico daquela forma, é um professor que faz filme, sim, faz festivais, então eu acredito que a troca é muito interessante. Isso deve também estimulá-los a gostar ainda mais da animação, né? Com certeza. Você ser um profissional da animação. Respondendo essa pergunta que eu não respondi, o cinema de animação todo mundo adora fazer, mas quando vai fazer e vê o trabalho que dá, ele tem uma própria seleção natural ali. Sim. Então, mas só ficam os que amam mesmo e que não desgrudam da animação, né? Com certeza. Queria falar também, continuando essa questão acadêmica, você organizou 2 livros que abordam esse cenário do cinema de animação aqui no Brasil, não é? Um deles que foi lançado em 2015 é Subversivos, né? O desenvolvimento do cinema de animação em Minas Gerais, e um que foi lançado em 2015 que é Maldita Animação Brasileira. É isso? Queria que você falasse como é que foi esse trabalho, né, de organização e o que significou para você estar envolvido com esse tipo de trabalho. Então, foram 2 livros interessantes de organizar, porque enquanto professor, enquanto acadêmico, eu vi uma falta muito grande em livros que se debruçam sobre esse fenômeno curta-metragem, o fenômeno da animação brasileira. O livro que a gente tinha, o único livro que a gente tinha da animação brasileira, foi escrito em 1973. Nossa, muito tempo. Muito tempo atrás. Então, a gente, para comemorar 10 anos da mostra, a gente teve essa ideia de fazer um livro sobre a animação mineira, que, como eu já disse,
aqui tem um curso de cinema de animação, então a gente foi atrás dessas pessoas que criaram curso, dessas pessoas que estão no mercado aí, e ainda uma perspectiva de quem vai sobressair ou quem vai bombar no futuro de Minas Gerais. A gente poderia dizer que aqui em Minas é um polo do cinema de animação no Brasil? É um polo do cinema de animação do Brasil. Vários realizadores premiados, vários filmes premiados todo ano. A animação mineira é notada em todos os festivais que acontecem no Brasil. Olha, que interessante. Um pouco motivado com esse livro, veio a ideia de fazer o Maldita Animação Brasileira, mas aí já pegando a animação no Brasil inteiro, deixando... Sim, abrindo mais o leque, né? Porque a ideia inicial era falar da animação brasileira, mas a gente viu que o leque da animação mineira dava uma pesquisa muito grande. Então, a gente fez esse segundo para abordar mais pessoas do Brasil inteiro, essas formas de animar ou de criar. Vocês começaram com um livro focado em Minas Gerais, depois abriram o foco para poder pegar o Brasil todo. E agora está em gestação um terceiro livro que vai chamar Antropofagia Animada, que é a nossa visão sobre o que chega para a gente. Agora vocês não param mais, né? Não param Daqui mais. a pouco a estante de livros do cinema de animação no Brasil, que só tinha um, como você está falando, daqui a pouco vai estar lotada, né? É a nossa intenção. E vai oferecer inúmeras oportunidades e possibilidades para quem quiser ler sobre o assunto. Com certeza. Isso é uma ótima contribuição. É uma ótima contribuição, e modéstia à parte está falando assim, as pessoas já vêm me dizer que o livro está sendo usado como referência em cursos de cinema no Brasil inteiro. Assim. Maravilha. Meu querido, agora eu queria mudar um pouco o foco da nossa conversa para entrar mais no campo pessoal. Quero conhecer mais aqui sobre o Sávio Leite, que desenvolveu toda essa obra. Vamos falar agora do homem Sávio Leite, né? Você nasceu em Belo Horizonte, mas foi criado em Virginópolis, uma cidade aqui do interior de Minas que é famosa pelas jabuticabas, né? Quando a gente fala da infância em Virginópolis, o que te vem à cabeça? Que memórias que saltam aqui? As memórias que me saltam são fartura, muita fruta, muita fruta fresca, brincar no riacho, subir as montanhas. Engraçado você falar dessa memória de infância. Recentemente eu comecei a fazer meditação, e a meditação sempre pede, vai para um lugar na natureza que te representa. Eu tinha dificuldade de ver um lugar na natureza, mas assim, esse lugar na natureza eu busquei lá na infância. Lá em Virginópolis. Nas montanhas de Virginópolis. Olha que maravilha. Então é uma coisa que Aí fica você medita impregnada. em paz, em tranquilidade. Com certeza, no alto de uma montanha. E você disse também que lá em Virginópolis não havia cinema. Mas nem por isso você deixou de se embrenhar por esse mundo do lúdico, né? Da imaginação, porque você era o maior frequentador da biblioteca de Virginópolis, né? Lia assim constantemente. Então, o que você mais lia? Quais autores você mais gostava naquela época? E como surgiu essa sua paixão pela leitura? Eu não sei como surgiu essa paixão pela leitura. Talvez estimulado muito pela minha avó, que a minha avó, ela morou na França quase a vida inteira e aconteceu um acidente, ela foi morar com a gente. Era uma figura que estimulava muito esse desenvolvimento intelectual, assim. Então eu acho que foi... A França é uma referência no mundo inteiro, né? Com certeza, eu acho que foi por ela, assim, que eu comecei a gostar de ler livro. E me lembro que eu gostava de ler uma coleção chamada Vagalume, eu acho que eu li essa coleção toda. Existia... Como antigamente não existia série, os livros eram série. Aí eu lembro que existia um livro chamado Gisela, a Detetive, que cada livro ela ia atrás de uma aventura e ela gostava de comer doce de leite. A recompensa dela era comer uma barra de doce de leite. Mas eu li todo o Hércules Poirot. Agatha Christie, toda a Agatha Christie eu li. E muita coisa também que, quando eu era criança, eu gostava de ler livro sobre passarinhos. Eu acho que eu queria ser um cara que estudasse os passarinhos, assim. Então eu ia na biblioteca para pesquisar, desenhar os passarinhos. Engraçado, quando você começou a falar que eu queria ser... Eu achei que você ia falar que eu queria ser um passarinho. Porque me veio a imagem de um passarinho que sobrevoa todo o espaço, tem a visão de tudo e pode contar as histórias do que viu, né? Por falar em histórias, na sua família você tem elementos que poderiam gerar um filme muito interessante, né?
Como é que é essa questão da história do seu pai e da sua mãe? Então, o meu pai e a minha mãe se conheceram de uma forma inusitada. Minha mãe era enfermeira no hospital e meu pai já era casado e a primeira esposa dele teve um câncer e minha mãe foi enfermeira da primeira esposa do meu pai. Aí alguma coisa deve ter acontecido ou ela deve ter falado com ele que ela era uma boa referência e deve ter falado com ela. A esposa que estava falecendo. Isso, aí o que deu certo é que os dois se casaram. O meu pai morava aqui, mas não era daqui, nasceu no Rio de Janeiro, e minha mãe do interior de Minas. Aí tiveram uma paixão e dessa paixão nasceu eu e meu irmão. Que maravilha. É uma história que eu pretendo levar ainda, mas eu acho que ainda tenho que ser um pouco mais maduro, envelhecer um pouco mais, que eu acho que é como o vinho, né? Quanto mais velho essas memórias, eu acho que elas se consolidam mais. Que maravilha. Isso dá realmente um filme muito interessante. Histórias humanas sempre dão filmes muito interessantes quando bem dirigidas, né? Com certeza. Você já está com essa experiência toda aí, fatalmente vai ser um bom filme. Pois é, eu ainda não estou no momento, mas eu pretendo chegar a esse momento. E finalizando nosso programa rapidamente, pensando em toda a sua obra, né, o que você já fez, o que você pretende fazer, que legado você gostaria de deixar aí para o cinema e para a humanidade em geral? Nossa, então essa pergunta é a pergunta mais existencial que poderia ser feita. É verdade. Mas eu acho boa a sua pergunta, porque eu me decidi fazer cinema de animação para buscar essa resposta, ou cinema de uma forma em geral, que quando eu estava estudando eu pensava, nossa, quando eu morrer, quando eu deixar essa vida, o que eu vou deixar de rastro aqui nessa vida? E eu cheguei à conclusão que a arte tem esse poder, tem esse poder de eternizar. Ela atravessa os séculos, Ela atravessa os séculos. Então, assim, a gente não sabe prever se a arte que a gente está fazendo no momento atual se vai, né, preservar os séculos ou milhares de anos, como as tragédias, a gente tem as tragédias hoje em dia. Mas é essa a intenção, essa é a busca, eu acho que é a busca que vale, não é? É verdade. Meu querido, muito obrigado pela entrevista e eu espero verdadeiramente que você consiga fazer uma obra tão boa, tão sincera e verdadeira, que ela consiga realmente atravessar os séculos e te mantenha aqui perene depois que você se for fisicamente. Muito obrigado pela generosidade. Um grande abraço. Abraço. E assim nós terminamos o programa Retratos de hoje. Mas se você quiser sugerir entrevistados ou enviar comentários, entre em contato com a gente pelo e-mail retratos@tvhorizonte.com.br. Curta também a nossa página no Facebook. Nela você pode acompanhar notícias, sorteios e fotos dos nossos convidados. Semana que vem, nós temos mais um encontro marcado aqui pela TV Horizonte. E eu espero você, hein? Grande abraço!